Vamos abrir a Bíblia lá no Evangelho de Lucas, capítulo 1 e verso 1. Lucas, capítulo 1 e verso 1. Eu vou ler o texto, e essa mensagem de hoje é uma mensagem que Deus já tem falado há um tempo no meu coração, e eu resolvi trazer ela hoje, nessa noite de domingo, e eu tenho certeza que vai ser muito importante para toda a igreja. Olha só o que o texto diz, Lucas capítulo 1 e versículo 1. Muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente desde o começo e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. Feche seus olhos, vamos fazer uma oração ao Senhor. Senhor Jesus, obrigado, Deus, por essa noite especial, essa noite de ceia, essa noite de comunhão. É o primeiro culto do mês de setembro, Senhor. Estamos caminhando aí para o final do ano. E eu acredito que até o final do ano coisas maravilhosas vão acontecer nas famílias dessa igreja, na vida dos homens, das mulheres, dos jovens, das crianças. Eu creio, Senhor. Abre o nosso coração para que nós possamos ouvir a Tua palavra hoje, para que nós possamos entender a Tua palavra, aquilo que o Senhor tem para cada um nessa noite de domingo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero fazer uma pergunta para você, e eu quero que você seja muito sincero com você mesmo, para responder essa pergunta. Como você se vê daqui 3 anos? Como você se vê daqui a 2 anos? Aonde você quer estar daqui 3 anos, daqui 2 anos, daqui a 4 anos? Como você se vê? Seja sincero. Fala, olha, eu tenho um plano fixo na minha cabeça, eu quero estar aqui. Ou então, olha, eu nem penso nisso. Eu nem tenho refletido sobre isso. Eu não sei aonde eu quero estar daqui 2 anos ou 3 anos. Mas a verdade, irmãos, é que o cristão, você que crê em Jesus, é convidado pela palavra de Deus a caminhar pela fé. A caminhar pela fé. E talvez daqui 3 anos você estará num lugar maravilhoso, excelente, que nesse momento você é capaz de imaginar. Quem crê nisso? Daqui a 2 anos, você pode ter uma reviravolta na sua vida, uma oportunidade profissional. Você pode ter uma reviravolta ministerial na sua vida, que você jamais imaginou. Então, como título da pregação nessa noite, eu ouvindo aquela música do Oficina G3, além do que os olhos podem ver, eu vou colocar como título da mensagem nessa noite. Então, eu quero que você, nessa noite, comece a olhar além do que os seus olhos podem ver. Porque é isso que Deus faz com os seus filhos. Em muitos momentos, Deus vai chamar você para ver além do que os seus olhos podem ver. O texto que nós lemos deixa claro aqui que Lucas era um cristão, e Lucas, ele não era um dos 12 apóstolos, ele não era um dos 12,
mas Lucas andou muito com esses apóstolos, ele caminhou muito, ele teve uma proximidade muito grande com esses apóstolos. E um dos apóstolos que Lucas mais caminhou foi com o apóstolo Paulo. Então, quando Lucas queria conhecer alguma coisa sobre Jesus, ele ia conversar com os apóstolos que caminharam 3 anos com Jesus. Acontece que naquele momento, como Jesus era uma figura muito conhecida, popular, muitos escritores começaram a escrever alguns livros falando de Jesus. E Lucas percebe isso. E ele se depara com um grande desafio. Mas Lucas jamais imaginou que ele iria viver algo além do que os olhos dele estavam vendo. E nessa noite, irmãos, eu profetizo sobre a sua vida, se você crê na palavra de Deus, que você possa receber isso na sua vida. Em nome de Jesus, você viverá coisas além do que os seus olhos podem ver. Você viverá coisas além do que os seus olhos podem ver. Então eu quero refletir com você 3 características importantes, 3 atitudes importantes que você vai precisar tomar para você viver coisas além do que os seus olhos podem ver, olhando para as atitudes de Lucas. Primeira delas, diga assim comigo: analisar o cenário. Agora diga assim: eu preciso analisar o cenário. Irmãos, capítulo 1, verso 1, olha só o que Lucas diz: muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram. O que ele está dizendo aqui em outras palavras, para você entender de uma forma muito simples? Muita gente já escreveu sobre Jesus, tem um monte de livro aí escrito sobre Jesus. Muita gente está relatando, escrevendo, publicando, distribuindo aquilo que Jesus fez, que ele ensinou, os milagres que ele fez. Lucas está analisando o cenário. Ele era um homem que cria em Jesus, e ele percebeu que tinha muita coisa sendo escrita acerca de Jesus. Mas presta atenção nesse detalhe aqui. Essas coisas não eram de grande qualidade. Tinha muita gente lá, muitos escritores, que estavam escrevendo mentiras, coisas que não aconteceram, ensinamentos que Jesus nunca deu, falando inúmeras heresias. Então Lucas, ele vai percebendo isso e ele resolve então tomar consciência da realidade que ele está vivendo. E aqui entra um ponto importante para você. Você tem consciência da realidade que você está vivendo? Da circunstância em que nós estamos vivendo? Do momento que a igreja está vivendo? O momento que a sua família está vivendo? Você tem consciência disso? Olha só, muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós. Lucas, ele percebe isso. E aqui tem um ponto importante, irmãos. Sabe, às vezes nós queremos inovar demais. Sabe aquelas pessoas que quer inovar demais, quer sempre surpreender com uma novidade, uma coisa nova, extraordinária, nunca vista e tudo mais? Lucas, ele percebe uma coisa: tem muita gente fazendo a mesma coisa, tem muita gente escrevendo a mesma coisa, tem muita gente fazendo o mal feito, tem muita gente escrevendo mentiras sobre Jesus. E você precisa analisar o seu cenário, porque a Bíblia diz assim, que a partir do momento que nós não conseguimos perceber quem somos, nós jamais vamos nos arrepender ou tomar certas atitudes para mudar o momento que estamos vivendo.
Ortega Gasset tem aquela frase que eu gosto muito, que diz assim: eu sou eu e as minhas circunstâncias. Olha só que interessante. Eu sou eu e as minhas circunstâncias. Eu sou eu e a família que eu tenho. Eu sou eu e o emprego que eu tenho. Eu sou eu e a vida espiritual que eu tenho. Eu sou eu e os amigos que eu tenho. É a minha circunstância, é a sua circunstância. Nós precisamos olhar para as nossas circunstâncias e não fantasiar isso. É a primeira coisa que Lucas está fazendo. Ele não está fantasiando nada. Ele está sendo o mais honesto, o mais sincero possível. Então, aqui está um ponto importante. Seja honesto com você. Seja honesto com você. Você está feliz no trabalho que você está? Você está contente com o salário que você tem? Você está contente com as pessoas que trabalham com você? Você está contente com o clima que está lá na sua casa? Você, sua esposa, seus filhos, seu pai, sua mãe, seus irmãos. Você está feliz com esse clima que está lá na sua casa? Porque isso é você e a sua circunstância. Não adianta você querer viver a realidade de outra pessoa. A primeira coisa, esse aqui sou eu estou ganhando mal. Esse aqui sou eu estou infeliz nesse emprego. Esse aqui sou eu estou numa crise infernal na minha família. Esse aqui sou eu. Uma pessoa que não tem orado, uma pessoa que não tem buscado, uma pessoa que não tem tido amor por Jesus, não tem se comprometido com a igreja. Esse aqui sou eu. O outro lá, ele está buscando, está orando, está fazendo dele. Eu não estou fazendo nada. O outro lá está feliz no emprego que tem. Eu estou super infeliz no meu emprego. Isso é importante. Isso é importante, analisar o cenário. Então a primeira coisa que eu peço para você nessa noite, analise a sua vida, analise as suas circunstâncias. Você está feliz? Você está contente? Você está satisfeito? Tá bem assim? Está muito magro? Está muito gordo? Essa é a sua circunstância. Ponto 2. Precisamos analisar o esforço. Olha só o que diz no capítulo 1, verso 3. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente. Lucas agora, ele vê o cenário, ele vê que está tendo um monte de livros sendo publicados sobre Jesus, um monte de gente falando de Jesus, e um monte de bobeira sendo dita sobre Jesus. Então Lucas, ele toma uma decisão, ele diz o seguinte, olha só, eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente, analisar o cenário e analisar o esforço que você terá que fazer. Olha só que interessante. Quando Lucas está dizendo assim, eu mesmo investiguei tudo, sabe o que ele está querendo dizer? Eu li tudo isso aí que esse povo está publicando. Tudo esse monte de livro, porcaria, esse monte de mentira, eu estou lendo, eu estou me trancando lá dentro de casa, e eu estou estudando tudo isso aí que esse pessoal está publicando, para eu entender o que eles estão falando de Jesus. Lucas está fazendo um trabalho investigativo aqui. Porque ele precisa analisar o tamanho do desafio que ele tem pela frente, o tamanho do esforço que ele vai ter que colocar, se caso ele tomar alguma decisão. Então ele diz, eu investiguei tudo cuidadosamente. Cuidadosamente. Você tem analisado cuidadosamente a sua circunstância? A sua vida espiritual? Analisar cuidadosamente.
Aonde você está errando? Qual pecado você está cometendo contra a sua esposa que está fazendo mal para a sua família? Qual pecado você está cometendo contra o seu marido que está fazendo mal para a sua família? Qual pecado o filho está cometendo contra os pais que está fazendo mal para a família? Nós precisamos analisar, ser honestos, sermos verdadeiros, investigar. Por que eu não estou contente no meu trabalho? Por que eu estou tão insatisfeito nessa empresa? Por que eu não estou contente com essa profissão? Eu estou pensando em mudar de profissão. Por quê? E nós precisamos investigar isso, cuidadosamente. Eu penso sempre que a coisa mais fácil da gente fazer é mentirmos para nós mesmos. Você já reparou isso? A gente mente muito para nós mesmos. Só que quando nós mentimos para nós mesmos, certos problemas que nós estamos enfrentando nunca serão resolvidos. Então nós precisamos ser verdadeiros, ser honestos com a gente mesmo, analisar cuidadosamente. A sua vida financeira, analisa cuidadosamente, aonde que você está gastando tanto dinheiro assim, aonde que você está perdendo tanto dinheiro, por que você está tão endividado desse jeito? Analisa cuidadosamente, analisa, analise o cenário, analise o esforço, e terceiro, agora o negócio vai pegar, irmãos, diz assim, diga para a pessoa que está do seu lado aí, isso é chato fazer isso, mas faz isso aí, coloca a mão na massa, coloca a mão na massa, olha só o que Lucas está dizendo no capítulo 1, verso 3, a parte B, ele diz assim, primeiro, eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente, desde o começo, aí vem a parte interessante, e decidi escrever. Analisei tudo cuidadosamente e decidi escrever-te um relato ordenado. Decidi então escrever uma obra que realmente mostra o que Jesus fez enquanto ele estava vivo, porque tudo aquilo que eu tenho visto por aí é uma porcaria, e se você por um acaso lê esse negócio, não vai te fazer bem. Agora eu estou estudando com seriedade, me esforçando com seriedade, para escrever um relato sobre as obras de Jesus, e entregar para você, Teófilo. Aí aqui tem várias lições importantes para nós. A primeira delas, Lucas está fazendo todo esse trabalho, sabe para quê? Ele vai publicar um livro para vender para milhões de pessoas? O texto não diz isso. Sabe para quantas pessoas Lucas está escrevendo? Para uma pessoa. Lucas está tendo todo esse trabalho de analisar, de estudar, de ver o que o pessoal está fazendo, porque ele quer escrever um relato sobre a vida de Jesus, para entregar para uma pessoa chamada Teófilo. Eu penso o seguinte, aqueles que são pais, que são mães aqui, não meça esforços para você ser bênção na vida do seu filho. Não meça esforço para você ser bênção na vida do seu filho. Eu analisei cuidadosamente e decidi escrever um relato ordenado. Para quantas pessoas? Para uma. Não era parente, não era nada. Era apenas uma pessoa que Lucas tinha o desejo de que aquele homem conhecesse profundamente Jesus. Agora, tem pais, tem mães, que não fazem um
pingo de esforço para serem bênçãos na vida do filho? Quanto de esforço você tem dado, irmãos, para você ser bênção dentro da sua casa? Você tem um emprego, quanto de esforço você tem colocado para você ser uma pessoa que executa a sua função lá no seu trabalho com excelência, com dedicação, com seriedade? Quanto de esforço você tem colocado nisso? Isso é importante para nós, porque senão, sabe o que vai acontecer? Nós seremos aquelas pessoas que dizem assim: olha, eu só faria se fosse para muita gente, mas como é só para o meu filho, eu vou dar para ele qualquer tipo de exemplo. Como é só para o meu filho, eu vou fazer de qualquer jeito. Como é só para minha filha, eu vou fazer de qualquer jeito. Eu não preciso dar tanto exemplo assim para o meu filho. Eu não preciso dar tanto exemplo assim para minha filha. Eu não preciso dar tanto exemplo assim para minha esposa ou para o meu marido, para minha família, para os meus primos, para os meus tios. Eu não preciso. E o detalhe é que em alguns momentos nós pensamos o seguinte. Vamos falar aqui dos pregadores. É muito comum acontecer isso no meio dos pregadores. Tem muito pregador que fala assim: não, eu sou cheio do Espírito Santo, tal, eu não preciso estudar a palavra, eu não preciso ler livro nenhum. O negócio é chegar lá e o Espírito Santo revela na hora e eu já passo para a igreja. Está fazendo a obra de Deus relaxadamente. Quando você tiver a oportunidade de vir aqui dar uma palavra sobre oferta, fazer a abertura do culto, ou pregar, ou ir fazer uma casa de paz em algum lugar, se prepare com muita excelência. Ah, mas é uma casa de paz. Ah, vai ter lá só 2 pessoas lá naquela casa de paz. Eu só vou dar uma lidinha aqui rapidinho para ver como que é e vamos embora. Irmãos, quando você faz isso, você está fazendo a obra de Deus relaxadamente. Agora, Lucas, ele pega lá alguns livros que escreveram sobre Jesus, alguns relatos que escreveram sobre Jesus, e ele coloca na mesa dele e ele vai ler para ver o que os caras falaram sobre Jesus, se é verdade ou mentira, porque ele conhece os apóstolos, ele sabe o que os apóstolos falam. Então ele começou a ler. E aí, lendo aquilo lá tudo, algumas verdades, algumas mentiras, uns absurdos, e ele revoltado com aquilo, falando: poxa, estou gastando tempo à toa lendo esse negócio aqui. Só que nesse esforço que Lucas está tendo, o Espírito Santo está com ele. Quando você chega lá para preparar uma palavra para você dar aqui na igreja, você senta, coloca a Bíblia, coloca algum livro. Naquele momento, o Espírito Santo está com você, te levando a conseguir extrair o máximo de informação daquele livro e da leitura da Bíblia. Naquele momento, o Espírito Santo está com você. Ah, eu vou ministrar o louvor aqui. Ah, beleza, deixa eu achar no Google aqui uma palavra sobre, um versículo sobre, sei lá, fé. Aí vai lá, acha no Google uma palavra sobre fé e vem aqui e fala sobre fé. A partir do momento que você fala assim: olha, eu vou ministrar, eu vou direcionar a adoração na igreja, eu vou procurar fazer o meu melhor, eu vou procurar estudar, extrair o máximo de informação possível, nesse momento o Espírito Santo está com você. Quando você, irmãos, resolve fazer um jejum pela sua casa, que talvez, se eu perguntar para você assim: faz quanto tempo que você não faz um jejum de oração pela sua família? Talvez faz aí alguns anos. Não é por grande coisa não. Não é porque você está querendo ser o homem mais poderoso do Brasil, não. É pela sua casa, pela vida da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos. Quanto tempo faz que você não faz um jejum pela vida, pela sua casa, pela sua família?
Quando você faz esse jejum, lá, o Espírito Santo está com você. Quando você tem um emprego e você procura ser um funcionário exemplar, chegar primeiro, dar bom exemplo, cumprir com as suas atividades, cumprir com as suas tarefas, lá o Espírito Santo está com você. Aí o que acontece, irmãos? Olha só, Lucas dizendo: eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente desde o começo e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. Ele está discipulando um homem, ele está evangelizando um homem, e ele quer que aquele homem realmente entenda exatamente o que Jesus fez. E por isso Lucas escreve esse livro da Bíblia aqui, que tem o nome dele, de Lucas, como nós conhecemos o Evangelho de Lucas. Esse livro foi escrito para um homem. Quando Lucas lá pega a caneta dele e começa a escrever as primeiras palavras, ele nunca imaginou que esse livro iria fazer parte da Bíblia, porque talvez algumas pessoas acham que a Bíblia foi escrita assim, desde lá de Gênesis até Apocalipse de uma vez, e não foi assim que a Bíblia foi escrita. Foram vários livros, cada um numa época, num tempo, num período, escritores diferentes, e num determinado momento esses livros foram juntados. Aqui eu estou falando de um livro, do Evangelho de Lucas. Olha só que interessante, Lucas, ele não foi um dos 12 apóstolos, mas ele caminhou muito com o apóstolo Paulo. Ele escreve o Evangelho de Lucas. Para um homem, o que aconteceu? Deus levou esse livro, esse trabalho do Lucas, para além do que os olhos dele poderiam ver ou imaginar. Ele escreveu o Evangelho de Lucas para um homem, mas acontece que esse livro, hoje não, há 2000 anos, fazem parte da Bíblia. Esse livro é lido por milhares e milhões de pessoas nesses 2000 anos. Milhares e milhões de pregações foram feitas em cima do livro do Lucas. Porque ele fez o quê? Ele foi zeloso com a fé dele. Ele foi zeloso com aquilo que ele percebeu, com aquilo que ele analisou. E eu vou dizer uma coisa para você, irmãos, seja zeloso com aquilo que você está percebendo. Seja atento. Hoje talvez você olhe e você fale assim, bom, mas eu vou, no caso do Lucas aqui, mas eu vou escrever mais um livro no meio dessa multidão de livros que já tem, mais um relato sobre Jesus no meio dessa multidão de relatos. Acontece que quando você faz uma coisa com o seu coração realmente atento, com uma devoção sincera a Deus, Deus leva o seu trabalho para além do que os seus olhos podem ver. Ele vai abrir oportunidades para você para além do que os seus olhos podem ver. E talvez uma coisa simples que você está fazendo hoje vai ecoar daqui 100 anos, daqui 200 anos, daqui 300 anos, vai ter gente falando do seu nome, porque você se atentou para algo que estava na sua percepção hoje. Eu penso que algumas questões, o Espírito Santo já tocou no seu coração. Algumas coisas Deus já direcionou o seu coração. E quando Deus coloca um ministério
te incomoda para alguma coisa, faça com excelência. Analise o cenário, pense sobre o esforço e coloque a mão na massa. Vamos pegar exemplos práticos da nossa igreja aqui. As crianças hoje, temos aí 2 professoras que dão aulas para as crianças, e 2 mulheres que levam esse trabalho muito a sério, que é a Naara, a Mariana. A Mariana, ela já participa do Ministério de Louvor. Para quem sabe do Ministério de Louvor, sabe que isso exige muito ensaio, muito tempo, muito compromisso, de estar aqui muito cedo, e além disso, tem que preparar a aula durante a semana para cuidar do Ministério de Louvor. Temos o exemplo da Naara, que canta no Ministério de Louvor, além do Ministério de Louvor, é líder de jovens, e ainda se prontificou com a Mariana, de falar assim: Mariana, eu vou ajudar você lá com as crianças. Eu vou dizer uma coisa para você, muitas dessas crianças, quando tiverem idosas, as professoras já terão partido para a glória, né? Felizmente. Mas eu vou dizer uma coisa para você, jamais se esquecerão delas. Jamais se esquecerão delas. Eu lembro até hoje do meu professor, que eu fui para a igreja já adolescente, eu não fui criança, fui com 12 anos, meu professor dos adolescentes, que hoje é pastor, Cláudio, pastor lá em Mato Grosso, e eu tenho consciência de tudo aquilo que eu aprendi com ele. Eu lembro que na minha casa, os meus pais não iam para a igreja, então não tinha ninguém para falar de Bíblia, para falar da pregação, o que entendeu da pregação, nada. E o Cláudio, ele trabalhava naquela época num depósito de areia. E eu lembro que eu ia para a escola de manhã, saía da escola, eu nem ia almoçar, eu ia direto lá para o depósito de areia para ficar lá conversando com ele. E sempre que eu chegava lá no depósito de areia, na mesa do escritório dele tinha uma Bíblia aberta lá. E aí eu perguntava as coisas para ele, ficava conversando com ele sobre a Bíblia, e ele me explicando e tal. Isso foi eu com 12 anos, 13, 14, 15 anos, até que ele foi viver uma outra fase. O que acontece, irmãos? Às vezes nós não temos consciência daquilo que Deus está usando você hoje para fazer, e o impacto que isso tem no reino de Deus. Tudo que você faz para Deus, e você faz com zelo, você pode ter certeza que Deus, Ele não se esquece. Deus, Ele não se esquece. Deus, Ele observa cada esforço nosso. As casas de paz, os irmãos que têm saído durante a semana para ir nas casas de paz, para falar da palavra de Deus, para orar com outras famílias, Deus não se esquece. Deus não se esquece. Deus não se esquece do pai que chama o filho para fazer uma oração. Deus não se esquece. Deus não se esquece da irmã que chama a irmã para fazer uma oração, porque sabe que aquela irmã está sofrendo. Deus não se esquece. E quando nós começamos a perceber que quem dá a recompensa não é o homem, a recompensa, irmãos, não é o homem que dá, é Deus. É Deus que dá a recompensa. Por isso, tudo que você for fazer, faça com zelo, assim como Lucas dá o exemplo para nós. Eu decidi. Em alguns momentos, você vai ter que decidir. Eu decidi ser um homem de oração. Eu decidi, nesse mês de setembro, fazer uma leitura do Evangelho de Lucas e orar todo dia. Eu decidi que na minha casa
a gente vai tirar um dia na semana para fazer uma devocional à nossa família. Eu decidi. E você vai ver o fruto que isso terá no futuro, daqui 20, 30 anos. Porque o reino de Deus é um reino para homens e mulheres que decidem. Que decidem. Eu decidi. Eu decidi dar aula de violão para algumas pessoas da igreja. E tem gente que vai se tornar músicos 1000 vezes melhor do que eu. Mas uma coisa eu sei, se eu não tivesse decidido fazer isso, eles não teriam iniciado na música até hoje. Então uma atitude sua pode mudar a vida de alguém. O amor que você tem pela sua família, pela igreja, a percepção, falando, olha, eu acho que na igreja está faltando isso, eu preciso ver se alguém precisa de ajuda nessa área. A partir do momento que você decide fazer, ajudar, você pode ter certeza que isso vai ter impactos na vida de outras pessoas que você nem imagina. Eu decidi. Então, nessa noite, irmãos, decida abrir mão de alguns pecados, decida se arrepender, decida pedir para Deus te libertar de práticas que podem envergonhar a sua família, decida usar as suas redes sociais de uma maneira mais saudável, para a glória de Deus, decida. Nós precisamos ter essa maneira de enxergar as coisas e colocar a mão na massa. Lucas, ele poderia ter percebido tudo aquilo. Ele poderia ter visto que tem um monte de livro besta escrito sobre Jesus. Ele poderia ter lido alguns livros, mas jamais decidido escrever um. Mas ele decidiu. O que você precisa decidir nessa noite? Presta atenção. O que você precisa decidir nessa noite? Hoje é uma noite de decisão, irmãos. O que você precisa decidir na sua vida? O que você precisa decidir? O que você, a sua percepção, a sua consciência tem levado você a decidir e você até agora não decidiu nada? Nós precisamos decidir, nós precisamos estar atentos, nós precisamos ter essa percepção. Mas eu vou fazer uma coisa aqui, é para uma pessoa só, não tem problema, faça o melhor. Mas eu tenho um filho só, não tem problema. Ensina os valores espirituais para essa criança. Tenho 2, tenho 3, não tem problema. Seja bênção na vida dessas crianças. Decida, irmãos. E aí tem um detalhe importante. Hoje, Lucas é um dos nomes mais conhecidos da história. O nome Lucas hoje é popular, sabe por causa do quê? Porque o nome Lucas hoje é tão popular por causa desse Lucas aqui. Porque ele escreveu o Evangelho de Lucas, e o cristianismo cresceu no mundo todo, e todo pai, toda mãe cristã, muitos, na verdade não todos, mas muitos, por causa do Lucas da Bíblia, coloca nos seus filhos o nome Lucas. Então hoje muitas pessoas carregam o nome de Lucas, por causa da decisão de um Lucas há 2000 anos atrás, que decidiu escrever um livro falando sobre Jesus. Mas qual era o plano dele? Ser bênção só na vida do Teófilo. Ele nunca imaginou que ia ganhar essa proporção toda.
Ele nunca imaginou que o nome dele iria ficar tão famoso assim. Ele nunca imaginou que o livro dele iria ser mais lido do que muitos livros de outros autores por aí. Decida nessa noite, e eu quero propor para você, decida nessa noite caminhar com Jesus. Decida nessa noite se arrepender de algumas coisas. Decida nessa noite ser mais zeloso com o ministério que Deus colocou na sua mão. Decida nessa noite amar a sua família e procurar a sua família, até que isso custe tudo que você tem. Decida nessa noite ser um bom funcionário na empresa que você está lá, cumprir com os horários da sua empresa, porque talvez esse bom exemplo que você está dando hoje vai te abrir uma porta daqui 2 anos, daqui 3 anos. Decida, irmãos, decida. É isso que Deus faz na vida de homens e de mulheres que são zelosos por Ele. Então, nessa noite, eu gostaria que você abrisse o seu coração e dissesse para Jesus, colocar coragem em você, colocar ousadia no seu coração, de fazer as coisas de um modo excelente, de fazer aquilo que talvez ainda ninguém está fazendo, ou tem um monte de gente fazendo e está fazendo mal feito. Talvez no seu trabalho tem um monte de gente que trabalha na mesma área que você, tem a mesma profissão que você, mas decida ser o melhor na sua profissão, decida fazer com excelência, e você verá onde Deus irá te levar, aonde Deus irá colocar você, e o seu nome irá se perpetuar, se assim Deus quiser. Então, eu digo para você nessa noite, e eu faço aqui essa última leitura do verso 3, capítulo 1, verso 3. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente, desde o começo, e decidi escrever-te um relato caprichado, bem feito. Eu decidi fazer um negócio bem feito. Eu vou dar uma palavra na igreja, eu decidi me preparar para entregar uma palavra bem trabalhada para a igreja. O meu melhor, com a graça de Deus, o meu melhor. Decida. Essa semana, começando, decida. O que você precisa decidir essa semana? Coloque-se de pé. Vamos fazer uma oração.